Você que está nos assistindo agora e possui um monte de dúvidas relacionado ao cristianismo, ao evangelho, dúvidas sobre doutrinas, dúvidas sobre o que está ou o que não está escrito na Bíblia, hoje eu trouxe um pastor especialista, alguém que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre isso hoje. Já conversei com ele antes, eu falei, tem um monte de dúvidas, nossa audiência tem um monte de dúvidas, e aí ele se propôs a tirar essas nossas dúvidas, então fique nesse vídeo, não sai, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E claro, né, compartilha com seus amigos também. Hoje estamos recebendo aqui um mestre da Bíblia, aqui no Lancast, né? Ele é esposo, pai, pastor, teólogo, professor de seminário e servo do Deus Altíssimo. Uma pessoa que responde aquilo que a gente sempre teve vergonha de perguntar no culto. Né, Leandro? Isso aí. Seja muito bem-vindo, pastor Adriano, ao Lancast, tá? Sinta-se à vontade, faça daqui desse estúdio, nesse momento, como se estivesse na sua casa. Alegria nossa pelo convite, pelo privilégio também, a oportunidade de estarmos aqui juntos. E desafiador é esse momento. Muitas perguntas que são dúvidas de tanta gente, mas com a graça do Eterno a gente pode tentar ajudar um pouquinho a compreender melhor algumas questões que são questões do dia a dia, né? Não são só questões teológicas, mas são questões do dia a dia, são questões que a gente precisa de fato saber qual é a melhor direção que as Escrituras Sagradas podem nos proporcionar. Então, é alegria e poderemos, assim, colaborar um pouquinho com a graça do Senhor. Então, vamos lá. Trouxe algumas dúvidas, inclusive algumas eu já tirei lá com o nosso pastor. Para quem não sabe, o pastor Adriano é nosso professor, né? Nós somos seminaristas na Igreja de Deus, de Honório Gurgel. Trouxemos ele aqui porque realmente, na hora das aulas, esclarece demais todas as nossas dúvidas. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso guardado lá dentro da igreja do seminário, vamos trazer isso para a nossa audiência. Eu já queria, pastor, começar com uma pergunta que acho que é muito comum. Sim. Primeira pergunta é, crente pode ou não pode beber? O que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Acho que é a dúvida de muita gente. Essa é a dúvida de muita gente. Bom, aí. A gente tem nas Escrituras vários textos que, na verdade, eles nos orientam à precaução, à prevenção. Você não tem especificamente um texto dizendo não beberás, né, nesse sentido. Mas qual é a posição que a gente precisa ter quando a gente tem nas Escrituras uma temática e que ela não tem algo muito explícito, tipo não faça ou faça? A gente tem que se cercar dos princípios, a gente tem que se cercar daquilo que a Bíblia está nos conduzindo. E quando se fala de bebida, né? Nesse caso a Bíblia fala mais o vinho, né? Porque seria a bebida alcoólica do contexto, né? Do Antigo e Novo Testamento. Você tem textos como de Oséias 2:11, que vai orientar principalmente o sacerdote a não se achegar ao vinho. Você tem o capítulo 23 de Provérbios também nos orientando a fugir disto, a evitar de alguma forma. Por que eu fugir ou evitar? Ali está se falando sempre no sentido de o exagero, do se beber muito. Mas por que sempre vem essa orientação do exagero, do beber muito? Porque o que é colocado pela Escritura é que isso escraviza, isso vicia. Não tem como a gente... Pode existir a exceção de alguém que diga que bebeu socialmente, mas isso não se tornou uma prática? Pode, até pode, mas só que as Escrituras ela vai sempre levar a gente à precaução daquilo que tem muito mais a tendência, tipo de 0 a 10, 9,9 vão estar tendenciosos àquela prática. Então, se isso se tornou uma prática, ainda que diga que é socialmente, essa prática se tornou um vício. E aí a gente vai para textos como de 2 Pedro 2,19, que vai dizer para a gente que tudo aquilo no qual a gente se vicia ou que nos escraviza é pecado. Então, essa é a melhor orientação que as Escrituras nos traz. E deixa eu já citar um texto para você, para todos que estão aí nos assistindo, que é o seguinte: eu já ouvi, inclusive, um pastor
citar esse texto como uma forma de dizer que a Bíblia está recomendando a se tomar o vinho. E ele cita 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 23, que é uma orientação que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo tinha frequentes dores estomacais e o que Paulo está orientando é um tratamento homeopático, né? A homeopatia da história, onde ele está orientando que se misture o vinho, e até então não se sabe até onde esse vinho, que é o suco da uva, está fermentado ou não, porque o texto não explica, não entra nesse detalhe, mas está dizendo para se misturar o suco da uva, que é o vinho, com a água, por causa das constantes dores estomacais que ele tinha. Então, ali a gente tem uma recomendação específica que o próprio texto faz o contexto não se tornar um pretexto, tá? Que seria o pretexto para o sujeito tentar e beber, seja lá da número 1 a 51, que eu sempre brinco dizendo isso. Então, essa é a melhor posição bíblica que a gente tem, é de se precaver disso, porque até aquilo que a gente pode chamar de socialmente vai se tornar uma prática, de prática um hábito, um vício. Entendi. Essa pergunta é comum, porque, por exemplo, eu conheço alguns pastores que, inclusive, fazem ingestão de bebida alcoólica, não de forma explícita, até para não se dar como exemplo, porque a gente sabe que tem pessoas que são intolerantes ao álcool, mas que alegam não ter nada explícito na Bíblia falando que é pecado. No entanto, sim, o exagero, a escravidão, isso sim traz para o pecado. Então, obviamente, na recomendação do senhor, o senhor não recomenda que o crente porque, faça ingestão de bebida alcoólica. Eu diria que, como eu disse, pode ter uma exceção de alguém que a gente diga se está bebendo lá na sua casa, está lá no etc e tal, e não está à frente de ninguém, etc e tal, não está escandalizando ninguém, mas essa seria uma exceção da exceção. E por isso não me vejo assim confortável de, só porque a Bíblia não está dizendo não beberás, a gente então por isso entender que deva, porque, por exemplo, você também não vai encontrar na Bíblia não fumarás, não atirarás, e aí se a gente pegar todo nesse raciocínio, só porque a Bíblia não está dizendo o não fazer, que significa que a gente deva fazer. A gente tem que se seguir por princípios. Então, qual o princípio que eu vejo nesses textos que estão justamente dizendo para a gente evitar, pelo fato de se tornar um beberrão, né? Que em algumas versões fala beberrão. Então, vai orientando em relação a isso. É o princípio de você se precaver daquilo que pode te escravizar e que tem muito mais chance, né? Do 0 a 10, 9,9% de oportunidade, de chance de te escravizar naquilo, e você automaticamente pode se tornar o beberrão de amanhã, ou alguém escravizado aquilo. Então, essa seria a melhor recomendação que eu vejo da Escritura Sagrada. Ainda nessa linha de alimentação, de ingestão, eu queria saber por que os adventistas normalmente não comem carne de porco, e já que a gente está nessa linha dos adventistas, lembrando, aqui a gente não está falando mal ou bem de nenhuma religião, só para tentar entender o contexto, tá? Por que eles não comem carne de porco, frutos do mar, pelo menos alguns? Por que eles guardam o sábado? Isso é alguma distorção bíblica ou faz sentido? Tá no contexto? Vamos lá. Vamos pela alimentação primeiro. Justo. Não é só o meio adventista que a gente tem com essa, vamos chamar dessa dieta, tá? Então, vamos falar em duas instâncias, né? Eu costumo dizer duas instâncias. Uma é o seguinte: nós não temos nas Escrituras nenhuma regra alimentícia, né? Que possa dizer assim, isso aqui deva ser comido, isso aqui não. Vamos lá. A gente tem Levítico capítulo 11, basicamente os adventistas e muitas outras. Existem até algumas igrejas, né, ditas evangélicas também, mas elas têm um regimento interno de alimentação, onde algumas dessas carnes, né, como a de porco, por exemplo, alguns até carne vermelha mesmo, são proibidas, né, nesse sentido é proibido. E tudo começa com Levítico 11. Então, Levítico 11 é o texto que basicamente ele está fazendo uma dieta. Mas a gente precisa interpretar Levítico 11 à luz do contexto do povo de Israel no deserto. Então, nós temos o mínimo de 2,5 milhões de pessoas a 3,5 milhões de pessoas, mínimo e máximo,
sob a tutela de Moisés, num deserto. Então, num deserto onde o que eu como e o que eu bebo precisaria ser, assim, um nutricionista divino, que nesse caso foi Deus, para que houvesse menos problemas, tá? De saúde, de situação de passar mal, qualquer coisa dessa natureza. Então, você tem Levítico 11 como uma dieta daquilo que poderia ser comido e não. E aí o termo bíblico lá é imundo. Tá, mas esse imundo não deveria ser muito entendido apenas no sentido de pecado, mas no sentido de recomendável ou não recomendável. Tá? E aí entra carne de porco e outras coisas mais. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o que a gente encontra? Que a revelação ela vai crescendo, né? Ela vai se tornando aperfeiçoada em Cristo Jesus, e automaticamente no Novo Testamento o que a gente vai encontrar é Paulo falando sobre isso. Porque ainda havia os judeus no Novo Testamento que ainda tinha muito dessa coisa do o que eu como, o que eu não como, e aí judeus convertidos ao evangelho dentro da igreja, e aqueles que vieram do meio gentílico, né, não judeu, e que tinha essa dificuldade de o que eu como, o que eu não como, então isso às vezes criava divisão na igreja. Romanos é uma das igrejas com essa realidade. Aí você tem Paulo no capítulo 14 de Romanos, por exemplo, dizendo que ninguém julgasse ninguém pelo comer e pelo beber, mas que cada um, se não quisesse comer a carne vermelha, ok, faça isso na sua convicção, mas que isso não seja problema para ninguém que come. E você que quer ficar só no legume, que fique também à vontade, mas também não brigue com quem está lá no churrasco. Então é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. E ele deixa muito claro que toda a alimentação apresentada ao Senhor é santificada ao Senhor. Ao mesmo tempo, ele vai dizer a igreja de Corinto, que tinha uma outra realidade. A igreja de Corinto já tinha uma realidade de que o comércio daquele lugar era um comércio que normalmente tinha um padroeiro. Tipo, o padroeiro do pão, o padroeiro da carne vermelha, da carne de porco, o padroeiro do peixe, etc. e tal. Aí, os irmãos lá ficavam assim, como é que a gente faz então? Então, contextualizando, só para a gente entender, por exemplo, se você chegar hoje em qualquer um desses mercados grandes aí, se você for olhar lá para o cantinho, você provavelmente vai ver uma imagem, vai ver alguma coisa. Então, se a gente fizer isso no sentido assim, não comprarei em lugar que tem alguma imagem. Basicamente, você vai ter que plantar no quintal da sua casa uma horta direitinho para você plantar o que você vai comer, porque basicamente quase todo lugar que você chegar, você vai encontrar alguma coisa parecida. Se não tem uma imagem, tem um quadro de alguma coisa, etc. e tal, ou então vai ter que ficar fazendo um mapeamento de qual estabelecimento é de um cristão. Verdade. Que automaticamente você não vai ter isso. Então, o que Paulo está dizendo? Você chega no mercado, você faz a sua compra tranquilamente, chegou em casa, você agradece ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tive condição de comprar, está aqui a minha alimentação do mês, da semana, do dia, abençoa, ponto. Acabou. Ao mesmo tempo, Paulo vai dizer assim, agora outra coisa é você chegar ali nos lugares onde certas religiões colocam suas ofertas, suas oferendas, e que já está dedicado àquela entidade, você chega lá e achou uma coisa interessante, agradável, aí você bota dentro do carro e leva embora para casa, porque ora e não, está santificado do Senhor. Aí Paulo diz, não, uma coisa não pode ser confundida com outra. Ali já é uma coisa que está diretamente oferecida a um Deus, a uma outra entidade que é contrária ao que a gente crê, com a nossa fé, e automaticamente deixa ali como está, ponto final. Mas agora, quanto ao mercado aí, se o camarada é cristão, se não é cristão, se ofereceu, se não ofereceu, não cabe a você fazer essa pergunta, você chega lá, você comprou, você abençoa e tal. Então é isso que a gente vê no Novo Testamento. Então por isso que uma boa dieta, ela é recomendável, vamos assim dizer, porque quando a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, então se você tem que evitar o seu sal a mais, se você tem que evitar seu açúcar a mais, se você tem que evitar uma série de coisas, a gordura também, se está com a pressão, como é que está, a glicose lá como é que está, aí é outra coisa, você está cuidando de si. A Bíblia fala sobre a gente cuidar da saúde, a gente cuidar de si. A recomendação de Paulo a Timóteo é de quem está dizendo assim, cuide da sua saúde, né? Então isso sim, mas não a gente pegar um texto e dizer que esse texto ele proíbe a comida X, a comida Y, porque a gente não tem essa proibição,
tá? Nas Escrituras Sagradas. Muito pelo contrário, você tem a recomendação de se cuidar bem. Aí sim, se alguém, por alguma razão, ele diz assim, não coma carne vermelha, beleza, sem problema nenhum, ninguém está pecando nem mais nem menos, nem é mais salvo nem menos salvo. Mas também, ao mesmo tempo, aquele que não cuida da saúde, aí também precisa de um puxãozinho de orelha, porque, biblicamente falando, a gente precisa cuidar da saúde. Aí vem a questão do sábado. A gente tem a grande dificuldade, inclusive eu tenho um vídeo no nosso canal lá que eu falei só sobre, o tema é esse, por que não guarda o sábado? E aí foi uma enxurrada de quem guarda o sábado batendo do início ao fim. Já vou assistir. Já tem lá, de repente deve ter, eu acho que uns mais de, só desse vídeo, de quase uns 3 mil comentários lá, porque a maioria é gente batendo e tal, e outro vem, defende, faz, acontece. Bom, vamos lá. Teria que se dizer muita coisa, mas o que a gente pode já a priori dizer? Nós temos os 10 mandamentos, onde o quarto dele é o guardar o sábado. E lá no contexto do guardar o sábado, Deus fazendo com que o povo de Israel tivesse um dia que fosse separado do trabalho e separado para Deus. Esse era o princípio do quarto dia. Do 7º dia, portanto, o quarto mandamento. E o Antigo Testamento vai deixar claro para nós que essa guarda do 7º dia era um sinal de Deus para com Israel, para fazer o povo entender que ficaram muitos anos numa terra estranha e 100 últimos anos que lá ficaram, dos 430, foi de escravidão. Então, descanso é descansar-se do trabalho e separar-se para Deus. E, ao mesmo tempo, é o fato de dizer, de reconhecer que a estrutura que Deus nos fez como Criador é uma estrutura que tem que ter descanso. Então, esse é o princípio. Então, Deus não nos criou para 7 dias na semana, 31 dias no mês, no caso do mês, e 365 dias do ano, sem o descanso. Quando a gente quebra esse princípio, tá, da criação, a gente vai ter as consequências disso, que começa, claro, evidentemente, com a saúde, né? Então, esse é o princípio. E aí, o que você vai ter no Novo Testamento? O Novo Testamento ele vai repetir de maneira mais explícita todos os outros 9 mandamentos. Mas quando se trata do sábado, ele repete de uma forma diferente. Ele vai dizer que o sábado ele é uma sombra, que a gente chama de tipo, né? Apontando para a realidade do Novo Testamento. Então, aqui está a sombra, aqui está a realidade. E aí, qual é a realidade? É Cristo. Aí você tem Paulo dizendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, de que o sábado é sombra das coisas futuras, não só o sábado, mas também os sacrifícios no Antigo Testamento, as festas judaicas estavam tudo apontando para Cristo. E você encontra o Novo Testamento, por exemplo, Hebreus 4, verso 9, que vai dizer para a gente que Cristo é o nosso sábado, o nosso repouso está nele, resta um repouso para o povo de Deus. Você vai encontrar o próprio Jesus, tipo Mateus 12, lá pelo verso 8 e 9, quando ele vai dizer justamente que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, porque lá o contexto é os discípulos de Jesus que estavam fazendo o que não podia fazer no dia do sábado. E aí são criticados. Aí Jesus, então, começa a dizer, por que eu não... Inclusive, Jesus curou pessoas no dia do sábado. Aquela mulher que estava encurvada há muitos anos, foi num dia de sábado. Aquele paralítico foi no dia de sábado. Então, normalmente a turma veio para reclamar de Jesus curando no dia de sábado. O cego de nascença de João 9 foi no dia de sábado, e a turma está preocupada com o dia de sábado, e Jesus está dizendo que foi o sábado feito por causa do homem. Então, biblicamente falando, ainda com todo respeito aos que guardam, mas aqueles que guardam de alguma forma tende a dizer que isso tem a ver com salvação, isso é complicado. Então, vamos assim dizer, o Novo Testamento, que é a revelação amplificada, aperfeiçoada e completa de toda a Escritura, por isso que a gente tem que caminhar do Antigo para o Novo Testamento, fluxo e refluxo, a gente poderia dizer assim, se você guarda o sábado, mas você não toma isso como um mandamento para a sua salvação, e etc, 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 mas você quer guardar, sem problema nenhum. Tá? A gente continua em paz, a gente toma café junto, sem problema nenhum, almoça junto também, sem problema nenhum, viaja junto também, sem problema nenhum. Mas se você começa a fazer disso um mandamento que está atrelado à salvação,
se você não guardar esse mandamento, você está réu dos demais, aí você vai ter problema com alguns textos no Novo Testamento, como esses que eu acabei de citar. Então, o guardar o sábado, se for uma coisa que o sujeito faça apenas porque acha que é interessante, é importante, porque, na verdade, o que acontece? A igreja primitiva, ela passa a observar como um dia separado do trabalho e para Deus o primeiro da semana, que é o chamado domingo, né? Por causa justamente do que ocorre nesse dia. Derramar do Espírito Santo ocorre nesse dia, a ressurreição de Cristo ocorre nesse dia. Então, esse dia passou a ser o dia que a igreja passa a se reunir. Então, não houve mudança de mandamento. O princípio permanece. Na verdade, eu costumo dizer que até quem guarda o sábado não guarda o sábado. Por quê? Porque guardar o sábado significa o seguinte, exemplo, hoje fosse, é o sábado, tá? Hoje é o sábado, né? Hoje é o sábado, pá. Eu deveria não estar pensando no trabalho, mesmo não estando nele. Isso é me guardar do trabalho e me guardar para Deus. Mas aí o sujeito está pensando amanhã, no trânsito, está pensando no tempo, que a meteorologia diz que amanhã vai chover, que não vai chover, ele está pensando no como é que vai chegar, que hora que vai sair, e tal. Então ele tá quebrando o sábado. Dentro de casa, sentado, deitado, quando eu costumo dizer, sabe, lendo jornal sem letra e bebendo guaranada, está ali tranquilo, etc e tal. Mas se ele está pensando no trabalho, ele está quebrando o princípio. Está quebrando. Então, na verdade, a maioria de nós acaba quebrando esse princípio, tá? Mas à luz do Novo Testamento, a gente deve entender que o sábado se cumpre em Cristo Jesus e ainda que a gente deva ter um dia, tá? Que o princípio é esse, tá? E ele permanece. Um dia que a gente deveria estar separado do trabalho e separado para Deus. Excelente, pastor, excelente. Muito bom. Acredito que foi bem esclarecedor. Ninguém aqui está julgando aqueles que guardam. Apenas uma interpretação que para a gente, né, não precisa ser exatamente o sábado, mas sim ter um dia para o descanso, com certeza. Excelente, pastor. Já que a gente falou de coisas do velho e trouxe para o novo e teve algumas diferenças, vamos trazer isso à tona, né, pastor? Uma dúvida que eu já tive, dúvidas que já vi muitos também, evangélicos. Eu também já tive, eu ia falar sobre isso. Velho Testamento é história, é histórico, e temos que praticar o novo ou não, pastor? Qual é a relação do Velho com o Novo Testamento? Muitos cristãos têm essa dúvida, né? Eu também. A gente precisa pegar textos como de 2 Timóteo, capítulo 3, lá pelo verso 14 e 15, onde Paulo ele está fazendo uma referência a toda a Escritura. E ele diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para redarguir, corrigir, instruir e nos conduzir à estatura de varão perfeito, né? Ou aperfeiçoamente, né? Inteiramente ou completamente aperfeiçoados para toda boa obra. Aí você vai para 1 de Pedro 1, verso 21 e 22, que também o texto está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Né? Ela foi inspirada por Deus a partir daqueles a quem Deus utilizou. Então, são 2 textos, entre tantos, que ele já está dizendo para a gente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, eu não posso dizer que nenhuma delas, do Gênesis 1, a Apocalipse 22, o último verso, que não valha para a gente hoje. Isso é um problema que a gente tem visto dentro de algumas igrejas locais, denominações também, que é o sujeito que diz que o Antigo Testamento ficou para trás, outros que dizem que os evangelhos também, só as epístolas do apóstolo Paulo, aí fica fazendo uma repartição, fragmentando a Bíblia, né? Cortando a Bíblia em pedaços. Não, a Bíblia toda é divinamente inspirada. Por isso que eu costumo dizer que entre o Antigo e o Novo Testamento existe um fluxo e um refluxo. A história começa lá. Então, você tem todos os fundamentos do Evangelho e da teologia no Antigo Testamento. Então, você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, você tem lá a doutrina da criação, que está exposta pelo capítulo 1 e 2, a doutrina do pecado original, no capítulo 3, que o homem peca e torna-se devedor diante do Senhor. Você tem a doutrina da redenção, porque já começa a primeira promessa, que o descendente da mulher vai ser aquele que vai pisar a cabeça da serpente. A gente chama de proto-evangelho, né? Que é já a primeira promessa da redenção explícita na Bíblia. Enfim, então eu não posso chegar no Novo Testamento, é igual uma longa-metragem, eu não posso chegar no último capítulo do negócio e ver o final acontecendo e dizer assim, poxa,
Pô, que legal. Mas por que fulano botando? Por que isso assim? Por que foi assado? Se eu não comecei com a história. Então eu tenho que estar lá no Antigo, eu tenho que começar no Antigo Testamento. E aí também eu não posso ficar só no Antigo Testamento, senão eu fico com o final da história. Eu fico preso lá. Então, por isso que toda a Escritura ela precisa ser examinada, ser entendida, ser exposta, ser compreendida pela igreja hoje, pelo cristão hoje, porque senão a gente vai ter os dois extremos. São esses que estão lá com as coisas da velha aliança, ainda que já foram caducadas em Cristo, ou complementadas em Cristo, amplificadas em Cristo, e o sujeito ainda está lá. Eu costumo sempre brincar e dizer assim, por exemplo, quando você pega um texto como aquele de João 1,29, quando o João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você diz assim, por que não diz eis o leão? Por que não diz eis a águia? Porque é um outro animal que eu gosto muito. Por que não disse eis o gato? Sei lá, qualquer outro animal. Por que cordeiro? Aí eu tenho que voltar para o Antigo Testamento. Para entender exatamente isso. Porque é aí lá que eu vou entender que qual era o animal que era sacrificado inocentemente, sem saber nem por que estava sendo sacrificado, tadinho, né? Por causa do pecado do Joãozinho, da Mariazinha, do Joaquim. Era um cordeiro. Existiam outros animais também, mas o cordeiro era o principal dos animais que era sacrificado todo o tempo. Então, é nesse reflexo e justamente nesse cumprimento da promessa e do Messias que o João Batista está olhando para Jesus dizendo que esse é o Cordeiro de Deus. Ou seja, está dizendo assim, ó, todos os cordeiros outrora que foram sacrificados estavam apontando por real, por verdadeiro. Então está dizendo que os outros cordeiros eram sombra e Jesus é a realidade. Aí eu vou entender. Então não posso ter ficar fora desse fluxo e refluxo do Antigo Testamento, porque senão eu chego no Novo Testamento e não vou entender algumas coisas. Porque aí eu preciso saber lá o princípio. E também se eu fico só no Antigo Testamento, automaticamente eu fico preso a uma coisa que já se complementou. Então, muitas práticas que hoje ainda você encontra dentro de igreja, por exemplo, o livro de Hebreus, ele é um livro que ele vai traduzir, ele vai explicar o Levítico de alguma forma. Então, no livro de Hebreus você vai saber sobre o tabernáculo, sobre o acesso ao tabernáculo, sobre a nova aliança em Cristo, Cristo é o fiador da nova aliança, enfim. Mas eu preciso ler o Hebreus para que eu vou entender que muita coisa do Levítico já se completou em Cristo. Mas aí se eu leio só o Hebreus, eu não vou entender muita coisa que Hebreus está dizendo, porque Hebreus está falando de tempo, está falando de touros, está falando de sangue, está falando de sacrifício. Pô, onde é que está acontecendo isso, gente? Que eu não sei. Qual culto? Aí eu costumo dizer que hoje ninguém vai num culto domingo à noite com um cordeiro nas costas e dizer, pastor, onde é que está o altar aí? Hoje eu trouxe um cordeiro até mais forte que essa semana, foi uma semana de pecado muito grande e tal. Por que isso? Porque a gente já entendeu que em Cristo isso já aconteceu. Aí Hebreus vai dizer que ele é o único sacrifício, diferente da antiga aliança, que eram muitos, e um sacrifício eficaz, que ele já foi para os de trás e para frente. Né? O sacrifício foi eterno e eficaz. Então, por essa razão, a gente precisa entender que Antigo e Novo Testamento tem que ser lido, tem que ser entendido à luz do contexto bíblico nesse fluxo e refluxo. Aí a gente vai saber que muita coisa do Antigo Testamento já se aperfeiçoou ou já se cumpriu, ou a gente usa até o termo caducou, né? Já caducou porque o perfeito chegou, mas eu preciso ter os dois. Então, toda a Escritura, do Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, o último verso, é inspirado por Deus, a gente não pode negligenciar nenhuma delas. Percebo que o senhor vai muito a Levítico para trazer alguma referência. Sim. Eu gostaria de continuar em Levítico, inclusive, porque lá tem algo que... E eu li hoje Levítico. Que eu gostaria de tirar, que é sobre tatuagens, né? Marcar corpo. E o que Levítico fala sobre isso? E para o senhor, faz sentido ou não é de bom tom que um crente faça tatuagem, por exemplo? Qual é a visão do senhor em relação a isso? Vamos lá. Aí está um outro texto também que a gente primeiro precisa, né? Temos que ser honestos, a entender o texto à luz do contexto imediato, onde houve uma proibição, mas ao mesmo tempo a gente também perceber o que as Escrituras podem nos direcionar em relação a isso. Bom, o texto lá de Levíticos, ele é o texto que está proibindo a tatuagem, como também, por exemplo, está proibindo você comer um cabrito, né, a carne de um cabrito, mas que ele fosse cozido no leite da própria mãe. Tem o cortar o cabelo com os pés redondos, né, do cabelo, tem essas proibições lá.
Aí, como é que eu vou entender? Eu vou entender que existiam algumas práticas, que é isso mesmo, né, o contexto, algumas práticas religiosas daquele contexto, pagãs, onde, por exemplo, a tatuagem fazia parte dessa forma de homenagear, de endeusar, de reconhecer aquelas divindades. Então, as tatuagens, naquele contexto, eles estavam voltados para uma prática pagã. E existe esta proibição, especificamente. Tá? A mesma coisa sobre o cozinhar, né, o cozer, né, o cabrito, a carne do cabrito no leite da sua mãe. O que tem a ver o leite, o que tem a ver a carne? A princípio, porque era uma prática também naquele contexto pagão. Então, o que Deus estava dizendo é de não se assemelharem, para não serem confundidos de que vocês estão fazendo a mesma coisa, né? Seria mais ou menos se a gente hoje tomasse como atitude de prática de outras religiões que, por exemplo, colocam as suas ofertas aos seus deuses, às suas divindades, em cima de uma pedra, numa encruzilhada, numa esquina. Aí eu, você como cristão, a gente quer ofertar a Deus nosso alimento. Eu quero dar como dízimo ao Senhor 10% do meu arroz, do meu feijão, da minha carne e tal, mas eu resolvi fazer isso ali na minha esquina. Aí se eu vou lá e vou fazer isso, quem passar, ele vai automaticamente me identificar com uma outra fé, com outro credo, porque isso é uma prática comum de uma outra fé, de um outro credo, entende? Então é isso que está sendo proibido lá. Justamente se eles fizessem tais coisas, estariam sendo confundidos com uma prática que naquele contexto, uma prática pagã, uma prática conforme aquela religiosidade. Bom, de novo, o mesmo princípio que a gente não tem nas escrituras se dizendo não tatuarás, mas também você não tem nas escrituras dizendo tatuarás em um nome do Senhor. Você também não tem uma ordem. Então, qual o princípio que a maioria dos pastores, dos líderes evangélicos tem, mas eu conheço também muitos, até amigos, tá, que são o contrário dessa posição? É de entender o templo, o nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, como o templo do Senhor, e que toda vez que a gente, de alguma forma, está tentando modificar, de alguma forma, com exceção, é claro, se você precisa fazer uma cirurgia que tem a ver com saúde, não é nesse caminho, é no caminho de você estar fazendo uma mutilação no corpo, que a tatuagem, de alguma forma, acaba sendo, até porque se depois também o sujeito tentar tirar, isso é complicado, né? Mas se você já se converteu e já tenha, é outra história, né? Você não tinha o conhecimento disso, então isso não tem nada a ver com mais salvação nem menos salvação. Também nada que tenha a ver com mais espiritual nem menos espiritual. Mas o que é recomendável? O que seria a direção de um cristão nisso? Então a maioria, e aí eu estou dentro dessa maioria, que entende que se você já alcançou a consciência cristã de que o teu corpo pertence ao Senhor e que também terá o corpo glorificado, que tome o caminho de não o fazer, porque é como se estivesse de alguma forma dizendo para Deus que, assim, deixa eu melhorar a sua criação. Como que diz assim, deixa eu dar um time aqui, que eu acho que no dia eu não estava muito assim inspirado, então deixa eu melhorar alguma coisa aqui. E aí, dentro disso, eu já vou até entrar num outro ponto que talvez você até vá perguntar. Já entra aquela coisa dos piercings da vida também, né? Aí acabaria entrando dentro dessa mesma questão. Só que aí, assim, eu, particularmente, eu respeito quem pensa diferente e que não veja nenhuma dificuldade em relação a isso. Por quê? Porque aí sempre baseia-se no fato de que não há um versículo fazendo uma proibição. Tá? Então, aí eu acabo respeitando, não faço disso guerra, nem briga também, porque eu acho que tem gente que briga por coisas que não tem muito sentido, mas o meu modo de pensar o fato de não estar, não faça, também não está, faça. E que também o fato de não estar, não faça, me dê a autorização para eu também fazer uma defesa, dizer assim, então eu vou fazer. Que aí vai ser a mesma coisa do não fumarás, do não atirarás, né, e etc e tal. Tá? Então, assim, a minha posição é que se o sujeito já fez, seja lá pelas razões que forem, nenhum problema. Isso não faz de mais crente nem menos crente, porque também tem esse pensamento que para mim é muito reducionista, uma cabecinha muito pequenininha. Se eu acreditar que um cristão tem uma tatuagem é menos cristão do que o outro que não tenha. Mas se a gente entender o nosso corpo como templo do Espírito Santo, uma vez a partir da fé, talvez esse seja um caminho a não ser tomado, ou ser evitado. Não, o Senhor te contempla e te vê
de uma maneira diferente, acho que não precisaria de ir por esse caminho. Essa é a minha posição. Perfeito. Eu particularmente tenho, né? Tatuagem. Eu também tenho. Minha esposa também. E aí eu lembro quando eu fui fazer essa tatuagem, minha esposa já estava caminhando de forma mais firme antes de mim. Inclusive, se hoje eu estou salvo, essa foi uma das ferramentas. Amém, glória a Deus. Ela foi comigo, ela olhou, ela falou, caramba, queria, porque ela é extensionista de cílios, ela era da área de estética. Aí ela viu uma tatuagem, se eu não me engano, relacionada a cílios, né? Cílios. E ela, caramba, com vontade de fazer essa. E aí ela foi consultar a Bíblia lá, foi procurar textos, ela viu um texto que não, cara, não vou fazer não, porque aqui tá escrito para não fazer, aqui eu pelo menos está me direcionando a não fazer, então não vou fazer. E ela não fez, né? Eu dei continuidade, eu fui bem moço. Porque na Bíblia, como o pastor falou, não tá escrito isso, não tatuarás. Isso. Mas eu acho que tem algo na Bíblia, eu não lembro onde, que diz sobre não marcar o corpo. Tá pro lado de Levítico também. Com certeza. Sobre não marcar o corpo, entendeu? Então eu entendi que eu vou fazer uma tatuagem e eu vou estar marcando o meu corpo. Então na hora eu desisti, entendeu? Eu até falei pra ele, o Espírito Santo falou comigo que não é pra eu fazer, então eu não vou fazer. Deixa eu dar um adendo a isso, assim, ó. Existem coisas que a gente, na verdade, até precisa respeitar isso, que é aquele particular seu com Deus. É uma coisa que você pode não encontrar tão explicitamente na Escritura, mas para você acaba ficando amparado por ela, tá? Mas fica mais explícito para você e Deus. Aí eu tenho que respeitar isso. E o outro também precisa. Então, você pode, por essa voz do Espírito Santo na sua alma, no seu coração, não se sentir bem de fazer isso. Pronto. Só não transforma isso em doutrina. Não, só não escreve aí. um livro com isso e distribua para o mundo inteiro. Mas por que você não bebe essa água? Porque eu não quero. Ponto. Eu não preciso fazer disso doutrina, porque eu não quero. Isso não, porque aí. você não quer, porque eu não quero. Eu tenho, a liberdade que eu tenho de beber, eu tenho também de não beber. E eu não me sinto bem bebendo essa água aqui. Aí eu não bebo, pronto. A gente tem que respeitar isso. Que isso, às vezes, no nosso meio cristão, é muito difícil. É verdade. De ser entendido, de ser discernido, de ser respeitado. Porque o outro entende que o fato dele beber, você também tem que beber. Aí ele fica, mas por que não? Mas essa água o quê? Essa água... Meu Deus, simplesmente eu não quero beber a água, é simples, é só isso, particular gente. de cada um. Isso aí. Então, muita coisa, a gente não tem como fazer um respaldo bíblico no sentido do não pode ou do pode, o que a Bíblia mandou, não. Mas, às vezes, é um pessoal, um particular seu com Deus, que não vai ferir as escrituras de maneira nenhuma. Um texto rápido, é que botar pastor para falar é um problema. Um texto rápido. Fica à vontade, eu tenho certeza absoluta que nossa audiência não vai se chatear se a gente marcar uma versão 2. Olha só, Lucas capítulo 5 é um momento muito interessante, que é Jesus com a pesca. São dois momentos de pesca que existem, né, na história de Jesus com os discípulos. Pescas que a gente pode chamar assim de extraordinárias. É Lucas 5 e João 21. Lucas 5 é no início do ministério de Jesus, onde Jesus, inclusive, está chamando Pedro, Tiago e João. É interessante que Lucas 5, verso 1, diz que todos se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Aí a língua original do grego, do Novo Testamento, fala logos. Logos tem a ver com a palavra escrita, com a palavra escrita, com a palavra oficial. Tá. Eles ficam a noite inteira pescando, não conseguem pescar nada. Aí Jesus, que está com essa multidão que foi para ouvir o Logos, pede o barco emprestado um pouquinho, aí fica lá no barco de Pedro, Pedro já estava lavando as redes e tal, decepcionado, noite toda, e aí começa a ministrar sobre aquela turma. Depois que ele ministra sobre aquela turma e despede, ele diz a Pedro assim, entra no barco e vamos até o alto mar, quer dizer, alto mar, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, né? Vamos ficar até no meio lá. Aí Pedro, sem entender, mas obedeceu, entrou no barco, foi até o meio. Aí o Senhor vem assim, agora lança a rede. Aí ele diz assim, Senhor, assim, só para informação, eu fiz isso a noite inteira. E não pesquei nada. E eu sou um pescador que conhece esse lago como a palma da minha mão. Eu fiz tudo, eu só não joguei rede para cima, porque eu acho que não tem peixe voador passando. Mas, Senhor, eu fiz isso. Mas ele diz assim, ó, sob, debaixo da tua palavra. Olha o segredo. É que o original não usa a palavra logos, usa a palavra rema.
Rema é aquela palavra que vem específica. A rema é a palavra que vem direcionada para um momento, para alguém, para uma ocasião. O bom disso é que o rema só veio depois do logos. Então, qualquer rema na minha vida, na sua vida, tem que ser a partir do logos. Se você disse que Deus me revelou qualquer coisa, Deus me disse qualquer coisa, mas bateu contra o logos, fica você sozinho na tua revelação, que eu não quero nem saber qual é. Não me interessa. Por quê? Porque está fora do logos. Mas ali tinha um rema específico. Então, às vezes, são esses remas na vida da gente que, amparado pelo logos, é claro, nada contra o logos, nada contra a Escritura Sagrada, que o outro precisa respeitar. Então, se alguém chega para Pedro e diz assim, rapaz, isso é maluquice. Você não fez isso a noite toda. Então, como é que vem esse doido que, inclusive, ainda pega teu barco emprestado para poder resolver o ministério dele aí, abençoou o pessoal dele, não abençoou você. O que ele tinha que fazer era trazer peixe para você. Então, vamos embora. Mas aí ele disse, Senhor, soube debaixo do seu rema, da sua palavra. E aí o que o texto diz? Diz que vieram redes quase rebentando, ele teve que pedir outras embarcações lá para ajudar, e o texto diz que eles ficaram admirados. Significa dizer que, com toda a experiência de pescador, nunca tiveram uma pesca como aquela. Aí Jesus, no final, vai dizer assim, só para ficar melhor, eu vou continuar fazendo vocês serem pescadores, mas não mais pescadores de peixe. Agora vocês serão pescadores de homens. Aí chama-os para serem seus discípulos. Então é esse rema de Deus na vida da gente que a gente precisa discernir, entender, né? Nunca pensar que é contra o logos de Deus, e que aquele que está do outro lado da história da vida, o outro, saber respeitar o rema de Deus na nossa vida. Porque o rema de Deus não é para todo mundo. É para alguém no momento que precisa ser, na ocasião que precisa ser. Naquele contexto foi de Pedro e com os demais apóstolos que estavam lá. E é interessante também que era Pedro, Tiago e João, mas quem Jesus especifica nisso é Pedro. E lá em João 21 a mesma coisa, é com Pedro. Talvez o livro de Atos explique por quê, mas é Pedro, é o cara que precisou ouvir essa palavra aí. Então, seja qual for o rema de Deus na sua vida, que você saiba discernir isso e que você não deixe que ninguém suplante isso. E se for rema de Deus na vida de alguém, respeite, porque foi para alguém e que não foi você. Muito bom, muito bom. E agora, pastor, a gente vai falar sobre algumas curiosidades, né, que dividem muitas opiniões. Eita. Vamos falar sobre pecado, vamos perguntar. Jesus. Tem algum pecado que é mais grave que os outros, ou todo pecado é igual diante de Deus, para Deus, né? Vamos lá. Eu costumo sempre dizer, eu tive um pastor que ele dizia muito isso, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Então, olha só, diante de Deus, primeiro a gente precisa entender que pecado é tudo que é contra uma pessoa. E que pessoa é essa? A pessoa divina. Então, pecado é contra quem? Antes de ser o quê, é contra quem? Contra quem? Antes de ser o que eu faço, é contra quem faço. Então, e contra essa pessoa, a pessoa de Deus e a vontade de Deus. Então, por isso não tem nem mais, não tem pecadão, nem tem o pecadinho. Porém, a gente só precisa entender que os pecados, eles têm suas gravidades. Gravidade significa, exemplo, se eu não te dei um copo d'água, é um pecado. Mas isso tem uma consequência. Diferente de eu chegar ali e dar um tiro na cabeça de uma pessoa. A consequência é bem diferente. De repente, eu ter te omitido uma verdade aqui que ela não teve tanta desdobramento, mas de repente eu ter contado uma mentira que foi a morte de muita gente. São consequências. Então, tudo é pecado? É. O pecado da omissão, Tiago vai dizer que se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Então, assim, eu não fiz nada, mas é justamente alguma dessas coisas do nada que você não fez é que foi o pecado. Então, assim, para Deus a gente não tem nem pecadinho, nem pecadão, mas a gente só precisa entender que os pecados, eles têm consequências. E é importante, deixa eu já fazer um link aqui. Quando Deus perdoa o pecado, Deus não anula a consequência dele. Tá? Então, pecado, exemplo, eu tive o vício do fumar, já que a gente tocou aqui no, de coisa de vício, fumei 30 anos, 4 maços de cigarro por dia, um exemplo, etc. e tal. Bom, provavelmente esse meu pulmão não é o mesmo de 30 anos atrás.
Aí eu posso me converter, eu posso ser de Jesus e etc e tal, mas pode ser que eu até morra com algum problema de um câncer no pulmão. Por quê? Porque eu massacrei esse pulmão com um tabaco de 30 anos, com 4 maços, 5 maços de cigarro por dia, seja lá o que for. Essa pessoa foi um alcoólico, né, no sentido também, como a gente tocou aqui em assuntos, mas que bebeu bebidas alcoólicas constantemente por muitos anos e tal. O fígado dessa criatura, com certeza, também não é mais o mesmo. Pode ter uma cirrose? Pode ter qualquer outro tipo de problema aí, e que a pessoa não só possa vir a falecer por essa razão, ou possa ter um tipo de tratamento agressivo aí. Sim. Por quê? Porque o pecado é perdoado, mas a consequência dele, a graça de Deus muitas vezes atinge, e aí cura, e liberta, etc. Verdade. A mesma coisa, o cara foi lá, foi preso por causa de um crime. 20 anos, o cara se converte lá dentro. Olha, ele pode se converter o quê? Com 2 anos de cadeia, mas ainda tem 18. Dos 20. E aí Jesus tem que libertar? Não está escrito em lugar nenhum. Ele pode ser o cristão mais ungido de Deus lá, evangeliza todo mundo, ganha todo mundo, faz até igreja lá dentro também, aproveita que já está por lá, etc. Mas Deus não tem que levantar nenhum juiz, nenhum advogado que vai lá, que vai dar o salvo-conduto, etc. Conheço casos que assim sucederam e se tornaram um grande instrumento de Deus na evangelização, na pregação, etc. e tal. Então, é importante a gente dizer que não existe pecadinho nem pecadão, existem consequências. E a gente precisa saber que essas consequências, na maioria das vezes, elas não são suspensas por Deus, porque o perdoar o pecado você agora está absolvido disso, mas dependendo do que você fez, tem uma consequência, que aí já tem que ser a graça de Deus, seja por a gente pedir ou não, mas essa graça de Deus ela alcançar no sentido de curar, de libertar ou de suspender aquela consequência. Mas são exceções. E que a maioria das vezes a gente acha que Deus perdoou o pecado, mas tem que também suspender a consequência dele. E esse é o problema. Uma coisa você está perdoado, vai, não peques mais. Isso aí. No dia do juízo final, você vai passar, tá se não cometeu mais nenhum outro, vai passar aquilo pela porteira estreita. No entanto, a consequência do pecado você vai pagar e onde você cometeu esse pecado. E é justo isso. Porque é disciplinador também, né? Isso é disciplina. Disciplina é justamente a consequência das nossas ações. E a gente é orientado em todo o tempo na Escritura sobre as consequências de nossas ações. E se a gente tiver consequências que elas sejam graves demais, Deus pode até dar graça a gente para suportá-la, mas não tem jeito. E você vai encontrar grandes figuras da Bíblia que tiveram consequências que não teve jeito. Você tem um Abraão que teve consequência de uma mentira, aí vem o Isaac, imita, aí tem a consequência, aí vem o Jacó, imita também, na mesma mentira. Isso se quebra em José. José vai quebrar essa sequência de mentira na família, de consequências ruins. Mas o Abraão fez, caiu, Isaac repetiu e Jacó também. E teve a consequência. E tal. Então você tem uma família abençoada por Deus, porque Deus chama Abraão, aquela coisa toda, mas você tem uma família que, meu Deus do céu, você tem muitas sombras, tem muita dificuldade. Você tem um Davi, se a gente quiser um exemplo que eu digo péssimo, né? De pai, né? De um péssimo pai, Davi. Mas é um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi um guerreiro, um homem que foi um compositor, um homem que foi bênção de Deus e tal, mas de pai foi um sujeito assim que é para passar a distância nesse exemplo aí. E aí, consequência, muitas consequências. Então, teve na família morte, teve na família incesto, teve na família vingança, teve na família muita coisa. Mas teve conspiração, tá? Mas muitas dessas coisas que teve na família a partir dos filhos descendentes foi porque ele não foi o pai no momento que deveria ser. Então, assim, a gente tem nas Escrituras as consequências, né, dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, não tem pecadinho, viu? Não tem pecadinho, nem tem pecadão. Isso Tudo aí. é pecado diante de Deus. Agora, as consequências, só a misericórdia do Senhor para poder suspendê-las. E aproveitando que já estamos falando, né, de pecado, e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? Essas pessoas já estão condenadas? Aí vamos lá. E aí eu faço questão de ler um texto. Tá? Aqui esse é um texto interessante, que eu sempre faço menção dele. É muitos, tá? Mas é Paulo falando aos irmãos de Roma, capítulo 1 de Roma, a partir do verso dos Romanos, né? E verso 18.
aonde ele está dizendo assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os seres humanos. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis, átomo, subátomo, o universo que se não tiver o telescópio não vai, e mesmo assim tem um limite. Então aquelas coisas invisíveis, aquelas coisas que nossos olhos humanos não podem ver. Atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Verso 21, que ainda fica pior, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, lhe deram graça. O que esse texto é uma das coisas que eu gosto muito de citar? Quando a Bíblia diz que Deus é justo, e é um justo juiz, e toda vez que a Bíblia vai dizer que ele é juiz, diz que ele é um justo juiz, como ele pode julgar alguém que não teve conhecimento da verdade? Então eu costumo sempre usar aquela... é um modo didático, né? O R da revelação. Deus decidiu se revelar, e ele não pode deixar com que ninguém não tenha alcançado algum nível da sua revelação. Então, pode não existir aquele que teve lá um missionário com a Bíblia aberta e que abriu o texto, que explicou o Calvário, que explicou cruz, que explicou teologia, etc. e tal. Mas algum nível de conhecimento de Deus chegou a esse alguém. E aí, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, qual foi o nível da revelação que chegou? Chegou um nível da revelação desse tamanhozinho? Então, Deus espera o R da resposta a esse nível da revelação. Então, você e eu jamais poderemos chegar diante do Senhor e dizer assim, que eu costumo brincar, né? Santo Antônio não me avisou? Não dá para você chegar diante e dizer assim, pô, eu estava completamente fora. Não. Paulo vai, inclusive, dizer aos romanos ainda, lá no capítulo 2, quando ele está dizendo para os judeus que ninguém era melhor do que ninguém, diz assim, ó, vocês receberam a lei de Deus, e pela lei de Deus, ó, a revelação, vocês serão julgados. Mas aqueles que não receberam a lei de Deus, receberam consciência. E é pela consciência, até onde essa consciência alcançou, é por essa consciência que eles serão julgados, que ela acaba sendo uma lei interna de Deus dentro de nós. Então, o que Paulo está dizendo aos romanos? Que Deus tem muitas formas de se revelar à humanidade. E a gente não pode restringir, ainda que há uma ordem, ainda que há um compromisso da igreja, do cristão, de pregar o evangelho, mas a gente não pode resumir que a única forma de Deus ser revelado em toda a humanidade é a partir da pregação, feita por um missionário, por um pastor, por um cristão, com a entrega de um folheto, ou com um meio de comunicação como esse aqui e outros. A gente precisa entender que Deus tem muitas formas de se revelar. Eu acho que eu não sei se eu contei em sala de aula, vocês têm um livro muito interessante, o chamado Fator Melquisedeque, um livro que você pode adquirir se assim quiser, Fator Melquisedeque. Nesse livro, o autor ele vai contar várias experiências missionárias que não teve um missionário. Olha só, experiência missionária assim, de lugares que passaram a conhecer as coisas, passaram a ter um conhecimento da verdade do evangelho sem uma presença missionária que tivesse chegado lá, de modo assim, a princípio, racionalmente falando, inexplicável. Nossa. Por isso que ele usa o termo fator Melquisedeque. Por que ele usa o termo fator Melquisedeque? Para se referir à figura de Melquisedeque, Gênesis capítulo 14. Porque você tem no capítulo 12 Deus chamando Abraão para dizer para Abraão que a partir dele vai revelar-se para toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, quem vai abençoar e tal. Abraão é o cara que Deus está chamando ainda para poder dele fazer uma nação. Quando chega no capítulo 14, aparece um sujeito chamado Melquisedeque. E o texto bíblico diz que ele é sacerdote. E o nome Melquisedeque é rei da justiça, rei da paz. E o Abraão olha, reconhece ele como um sacerdote e lhe dá o dízimo. Opa! Aí Hebreus vai dizer que os araônicos, levíticos, família araônica, deu o dízimo no lombo de Abraão. Então, até os levitas, portanto, a tribo de Levita, a família de Arão, sacerdote, já tinham pago o dízimo, antes de serem aqueles que lá na frente iriam receber o dízimo, na luz do Antigo Testamento. E aí,
Está dizendo exatamente isso no lombo de Abraão. Melquisedeque é esse que chega do nada assim, que a Bíblia não diz absolutamente nada, só diz que chegou. Abraão reconhece ele como sumo sacerdote, lhe dá o dízimo de tudo que tinha e foi. Simplesmente foi. Aí a Bíblia diz que Jesus é um sacerdote de acordo com a ordem não de Arão, mas com a ordem de Melquisedeque. Por que a Bíblia vai dizer isso? Salmo 110 e Hebreus 7. Porque está falando desse poder soberano de Deus de se revelar a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sem que a gente nem saiba como é que começou e como é que terminou. A pergunta é, quem evangelizou Melquisedeque? Onde é que Melquisedeque foi convertido? Onde é que Melquisedeque foi separado do sumo sacerdote? E para onde que Melquisedeque foi? Que ele chegou chegando e saiu saindo, né? No bom carioquês, chegou chegando e saiu saindo. Aí uma das histórias, rápida, é essa aqui. Um missionário foi enviado para uma das ilhas da Indonésia. A Indonésia é um arquipélago, né, com várias ilhas. E uma dessas ilhas é uma ilha que não tinha sido alcançada. E aí manda-se um missionário para lá. E aí quando o missionário é o primeiro que chega, chama-se de pioneiro. Aí foi lá um missionário, pá. O missionário chega lá, quando o missionário chega, está todo mundo evangelizado. Está todo mundo seguindo Jesus, está todo mundo com a vida cristã exemplar. Aí o missionário ficou em crise, dizendo, meu Deus, como é que mandam para mim, mandam para cá, me dizendo que eu vim para ser um pioneiro, tal. Aí ele começa a perguntar, quem foi que chegou aqui? Não, o senhor é o primeiro. Não, alguém chegou antes de mim aqui, evangelizou, vocês estão evangelizados. Aí naquele vai e vem, aí ele acaba falando com aquele que era o líder religioso daquela comunidade, daquele grupo, daquele povo, daquela sociedade. A história é essa. Um belo dia, esse líder religioso estava saturado daquela religião, pega todos os artefatos da religião, que o autor não fala que religião que era, aí ele vai até um certo lugar, queima aquilo tudo, eu costumo brincar e dizer que é a fogueira santa, queima aquilo tudo, ele olha para o céu e diz assim, isso tudo que eu sei, isso tudo que eu conheço, já deu, o vazio continua, não está preenchendo nada, isso aqui ficou sem sentido para mim. Se aí em cima tem alguma coisa maior do que isso que eu sei, do que eu conheço, se revele a mim. Caso contrário, queimou aquilo tudo, se desfez daquilo tudo e avisou toda a comunidade do tipo assim, não me procure para absolutamente nada que para mim já deu. Se você quiser sozinho se virar por aí, o problema é seu, eu não me preocupo para nada não. Aí o autor do livro diz que depois de um tempo, não sabe quanto tempo, ele tem um sonho. No sonho ele está sonhando. E aí, nesse sonho que ele está sonhando, alguém vem, acorda ele e diz assim, levanta, rápido, escreve aí rapidamente, eu tenho algo para te falar. Aí ele acorda no sonho, né? E aí começa a escrever o que aquele cidadão está dizendo para ele. Cidadão, segundo o texto todo de branco, tá? Resumo. Quando ele realmente acorda, aquilo está muito vivo na memória dele. Aí realmente ele passa a mão no que seria um instrumento lá para escrever e escreve. Mas a história é tão impactante, tão firme, tão forte, que ele começa a compartilhar com todo mundo na comunidade. Aí todo mundo também começa a ficar impactado com aquela história, todo mundo começa a viver aquela história. Aí o missionário diz assim, rapaz, pelo amor de Deus, me deixa, que texto é esse aí? Deixa eu ler esse, por favor. Quando ele começa a ler, sabe o que foi ditado em sonho para aquele homem? O Evangelho de Marcos inteiro. O Evangelho de Marcos está falando de quem? De Jesus. Então, o personagem principal da história impactou aquela comunidade e o que aquele personagem principal dizia que tinha que fazer, impactou também. Então, todo mundo estava imitando o personagem principal e estava todo mundo seguindo o que o personagem principal daquela história estava ensinando. Deus se revelou por Ninguém sabia de Mateus, ninguém sabia de Bíblia, ninguém sabia de nada, só sabia daquela história impactante que impactou todo mundo, está todo mundo evangelizado. Aí o autor do livro terminou a história ali. Eu espero que o missionário tenha colocado a sua Bíblia debaixo do braço e tenha voltado para casa para não estragar o que Deus começou, mas está aí um exemplo de Deus se revelou a um lugar. Quer dizer, esse é o tamanho da revelação e ali a resposta que aquela comunidade deu ao Senhor. Deus não ia cobrar mais nada além daquilo, mas ali já era o suficiente porque reconheceram o Mestre, reconheceram o Messias e estão vivendo conforme o Messias. Então, a gente pode dizer que não haverá ninguém indesculpável diante do Senhor. Tá? A gente tem um compromisso, a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque essa é a ordem que Deus deu a nós. Então a gente tem que sair pregando, mas nunca
assim, diminuir a capacidade da revelação de Deus apenas a igreja ter que ir a todos os lugares e pregar. Então, não haverá ninguém que não tenha ouvido alguma revelação do eterno Deus. Isso é forte, hein? Isso é forte. Muito. Então, esquece. Todo mundo vai ser cobrado. E estavam Mas vivendo. todo mundo terá consciência. Literalmente. E estavam vivendo como a Bíblia mesmo Isso, diz, isso aí, né? isso aí. Imagem e semelhança de Cristo. Isso aí, isso Só aí. de ouvir um sonho, né? De ouvir um sonho, não importa qual seja a forma como chegou, mas chega. Muito lindo. Por exemplo, quando você olha para o texto das Escrituras, Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo fala do Criador. Em qualquer cientista que não estiver já com pré-conceito, ele tem que reconhecer que existe um design inteligente. A criação é um design inteligente. Não tem jeito, não tem como você não entender uma inteligência por trás disso. Porque a racionalidade não dá nem para explicar. Como é que você explica esse elemento aqui? Incolor, inodoro e insípido. E na verdade são 3 elementos, o H, o 2 e o O. Explica isso. Não tem como explicar isso aqui não. E aí você, quando está com sede, você bebe a água, você diz que ela está o quê? Gostosa. Vou até beber um pouquinho da minha depois dessa. Não tem jeito. Como é que você vai explicar isso? Não tem como explicar, gente. Não tem como explicar. A própria rotação da Terra não tem como você explicar. A nossa Via Láctea não tem como você explicar muita coisa que a ciência chega até onde dá, até onde pode, até onde é possível. Mas, então, e a Bíblia vai falar isso. Essa capacidade, a nossa identidade aqui, que é a nossa impressão digital. Se você pensar de Adão, o primeiro, né, com a Eva, até o último que ainda vai nascer, não tem nenhuma igual, como é que você explica isso? É tudo muito perfeito para falar que não é divino, né? Pois é. Se você não entender uma inteligência atrás disso, é complicado. Como é que eu posso entender um Big Bang? Explodiu, tudo se organizou. Não dá. Aí conta-se a história de Isaac Newton, que foi um cristão, né, além de cientista, que ele tinha lá os seus pares, né, cientistas, que ficavam nessa coisa do Big Bang, Big Bang, Big Bang. Aí o que ele fez? Um belo dia, no seu laboratório lá e tal, ele conseguiu construir uma maquete só da nossa Via Láctea. O Sol, a Lua e aqueles 9 planetinhas rodando em volta do Sol. Aí um belo dia entrou, né, no seu laboratório lá e tal, seu escritório, laboratório, enfim, no seu espaço lá. Um desses, né, do Big Bang da vida, aí que entrou e disse assim: rapaz, que coisa bonita. Poxa, foi você que fez? Pô, ficou muito bem colocado. Ele disse assim: não, fui não. Foi eu que fiz, não. Aí, como assim não foi? Não, olha só, inclusive vou até te contar. Pessoas aqui da vizinhança me ligaram, assim, me fizeram vir aqui às pressas, porque eu vi uma grande explosão. Inclusive uma grande explosão aqui dentro do meu espaço, dentro do meu laboratório aqui. E acreditou que alguma coisa tinha explodido. E aí eu vim, naquele desespero e tal. Quando eu cheguei aqui, além de eu ter encontrado todo o meu espaço organizado do mesmo jeito que eu deixei, eu encontrei justamente essa maquete aqui em cima da mesa. Aí o cara falou: rapaz, você está querendo me contar essa história e que eu vou acreditar no negócio desse? Você que fez e tal e tal. Aí quando o camarada insistiu, ele falou assim: você não está acreditando de que essa maquetezinha aqui, ela foi construída a partir de uma explosão? Como é que você quer que eu acredite que o universo foi criado a partir de uma explosão? Aí o cara... Não dá, né? É uma história que não dá pra gente acreditar. Não tem como, então não tem pra onde correr. O senhor falou sobre Melquisedeque, falou sobre o dízimo. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Uhum. É óbvio, é incontestável. Uhum. As igrejas precisam de valores financeiros para se manter, para ampliar, para alcançar mais vidas, isso é óbvio. As ofertas são inquestionáveis, mas e o dízimo? É obrigatório, é obrigação? Ou também é uma doutrina? Ou é algo que trouxe do velho para o novo, mas que na prática não é obrigatório ser executado, mas a gente continua executando? O que o senhor pode falar do dízimo para a nossa audiência? Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender que o dízimo ele é antes da lei, porque muita gente que compreende mal a questão do dízimo começa a dizer que a lei terminou, a lei acabou, e etc. e tal. E justamente já começa por Gênesis 14, onde a Bíblia já está falando dessa prática. Tá? E o texto diz dízimo mesmo.
Depois você vai ver entre os descendentes de Abraão, antes de chegar o Moisés, de chegar a lei, que também fizeram essa prática. Então a gente pode já entender que o dízimo ele não tem a ver com a lei. Ele não é fruto da lei. Quando a lei chega a partir de Moisés, quando Deus dá 613 mandamentos, depois resumidos em 10 principais, sim, aí a lei ela faz uma regulamentação de dízimo. Na verdade, no Antigo Testamento a gente tem no plural dízimos, porque esse dízimo tinha a ver com a renda, esse dízimo tinha a ver com o talento, esse dízimo tem a ver com o tempo, tá? Tudo é uma forma de reconhecermos quem é o Senhor de todas as coisas, né? Um texto que me chama muito a atenção no Antigo Testamento é quando o Davi ele está orientando Salomão para a construção do templo. E ele, antes, lá nos seus últimos dias de rei, de vida também, ele está orientando o povo a contribuir. E 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 10 e 11, vai até o 12, Davi vai dizer o seguinte: quem somos nós para te dar alguma coisa? E aí ele diz assim, Leandro, estenda a sua mão aí para mim, estenda a sua mão assim. Davi está dizendo assim, ó, para a gente te dar, a gente tem que vir na tua mão e pegar, para depois a gente dar. Então, na verdade, não é dar, eu estou devolvendo. Davi está dizendo assim, ninguém pode dar nada, porque a gente não tem nada. Tudo que a gente diz que tem, a gente pegou da mão do Senhor, vem dele. Essa é a compreensão. E já está lá no Antigo Testamento, dito por Davi. Então, Que quando a lindo. gente hoje está falando de dízimo, a gente está falando de consciência de devolução, de reconhecer quem é o Senhor. E não é porque ele precisa. Ageu 2,8 já diz que ele é o dono do ouro e da prata. Está no Antigo Testamento também, fora o Novo. Ele não precisa de Não dinheiro. precisa de absolutamente nada. Isso aí. Então, o entregar, ele é um entregar, primeiro de tudo, antes da gente pensar na comunidade da fé, que precisa dos recursos financeiros para ir e vir fazer acontecer, mas eu entender essa verdade espiritual. É de eu saber que o que eu estou dando? Eu não estou dando, eu estou devolvendo, porque eu tirei da mão dele. Não vem de outro lugar. Não tem outra fonte. É ele que me dá a saúde, é ele que me dá a força, é ele que me capacita, então vem das mãos dele. Davi deixa isso claro. Então você tem o dízimo regulamentado pela lei de Moisés. Quando chega o Novo Testamento, o que você encontra? Você encontra o Novo Testamento, ele tirando essa regulamentação do dízimo pela lei de Moisés, de uma maneira muito obrigatória, mas obrigatória no sentido assim, como um peso, e ele parte para a sua consciência, e que para mim é pior, porque ele coloca a responsabilidade sobre você ter entendido ou não, e não você ter que fazer por causa de uma punição. Então, o entregar o dízimo, ele é uma consciência de quem eu sou, saber quem sou, saber quem ele é e saber que o que eu tenho não é meu. Foi ele que me emprestou. Foi ele que me sustentou. Então, em reconhecimento disso, eu devolvo 10. Só que o Novo Testamento, ele vai falar de dízimo em Mateus 23, que não é uma proibição, tá? Ou uma crítica de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que o dízimo ele tem sentido se você também é o cara da misericórdia, da justiça e do amor. Não adianta você ser o dizimista, mas não é o cara da justiça, da misericórdia e do amor. O seu dízimo não tem valia, é isso que Jesus está dizendo. Tá? Ele está simplesmente colocando na balança o que pesa mais, o que pesa menos. Tá? Então, o teu dinheiro pesa menos do que o teu caráter. É isso que Jesus está dizendo. O teu caráter pesa mais. Então, entre o teu caráter e o teu dinheiro, o teu caráter. É o que me interessa, diz o Senhor. Né? É isso que Jesus está dizendo. Mateus 23. Ainda que ambas as coisas são chamadas como responsabilidade. Então, o Novo Testamento você encontra como uma ordem, sim, mas uma ordem que vem a partir de consciência. Então, na minha visão, quem hoje não entrega é porque não tem consciência do Evangelho, não tem consciência de quem Deus é, não tem consciência do que nós somos. Aí você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos essa contribuição ela ainda para além do 10%. Então, olha só o que o Novo Testamento ele diz para você. 10% é o mínimo minimório do que você pode entregar e deve. Mas se o seu coração é um coração aberto, o que o Novo Testamento vai dizer? Além do dízimo, você atende a necessidade do outro naquilo que você pode, naquilo que você
consegue. E ao mesmo tempo você sustenta o altar, de onde você recebe o espiritual, você sustenta com o material. 1 Coríntios capítulo 9 inteiro, ele vai falar sobre isso. Então, é essa consciência que precisa ser e precisamos ter. Então, por isso, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo o dízimo como algo que se amplifica, que se aperfeiçoa e que vem com um peso maior ainda. Eu não faço apenas com medo do demônio, do devorador e sei lá mais do que. Não, eu faço porque eu entendi o que significa. Então, não é exatamente o dinheiro, não é exatamente os 10%, é quem sou, quem ele é e que o meu sustento pertence a ele por completo. Excelente. Acho que a partir de agora ninguém vai ter mais dúvidas sobre isso, sobre dízimo. A explicação foi excelente, pastor. As referências, com certeza, serão lidas aí pela nossa audiência, serão obviamente mais detalhadas, e sinto dizer que nossa produção já avisou, estamos chegando no fim do episódio, mas eu tenho certeza que a nossa audiência vai pedir uma versão 2, porque tem um monte de dúvidas ainda pela frente. No entanto, as dúvidas que já foram sanadas aqui, eu tenho certeza que foram muito esclarecedoras. Agora, queria que o senhor contasse para a nossa audiência como eles acham o senhor, suas redes sociais, seu canal no YouTube, porque eu tenho certeza que quem não conseguiu tirar todas as dúvidas aqui, pode tirar lá, não pode, pastor? Pode chamar o senhor para tirar dúvidas? Pode sim. Como é que eles acham o senhor? Esse aqui que vos fala, pastor Adriano Moreira, é alguém que já está caminhando com Cristo aí há 42 anos, pastoreando uma igreja já há 27 anos, também na área da teologia a gente já está há 31 anos dentro de sala de aula, ministrando, tá? E o Senhor nos tem permitido alcançar um pouquinho mais dentro dessa área teológica, né? Esse livro aqui, que é a nossa última obra, é Mentalidade Cristã e o Mundo Não Cristão. Ele é fruto de um mestrado que a gente fez na área da teologia, justamente falando da mentalidade que um cristão precisa ter diante do Senhor. E você pode nos achar no nosso canal no YouTube, Adriano S. Moreira. É só porque tem um outro Adriano Moreira lá que não tem nada a ver comigo, né? Mas você colocando lá Adriano S. Moreira no YouTube, você nos acha. Temos muitos materiais lá, inclusive um deles a gente citou aqui sobre a questão do sábado. No Instagram é prof.adriano Moreira, você pode também nos achar lá no Instagram. No Facebook, que não é uma rede bem usada também, adriano.moreira, você também vai nos achar lá. E para adquirir livros, para poder estar em contato conosco, pode ser pelo nosso número, que é o WhatsApp também, 21 96434-4170. Você pode encontrar o servo do Eterno aqui para servir no que for possível. Excelente, pastor. Tenho certeza que a falta de informação, falta de entendimento, você não vai ter. Então, pastor, muito obrigado. Eu queria dar um presentinho para o senhor. Alan Souza tem essa loção pós-barba aqui, eu tenho certeza. Nosso Lancast, né, que é o nome do nosso canal, ele é voltado para a barbearia, fé e superação, né? Então a gente fala muito sobre barbearia, que é o nosso ramo de negócio. Fala muito sobre fé, somos cristãos ativos, a gente participa, estuda, gosta de aprender, gosta de compartilhar. E fala muito de superação, né? História de superação. Principalmente os brasileiros têm muita história de superação. Inclusive no último episódio, eu chorei aqui, os entrevistados aqui, eu comecei a chorar, não me contive, porque essas histórias realmente impactam bastante. Então eu queria dar 2 presentes para o senhor. Eu queria dar esse daqui, né, que é a nossa loção pós-barba. O senhor normalmente só cultiva um bigode, faz a barba com frequência, então eu tenho certeza que o senhor vai gostar, depois dá um feedback. E a Michelle tem um presente para dar para o senhor também. A gente quer te dar esse livro, né, de presente. É do Eliel Lima, pastor Eliel Lima, com certeza o senhor conhece. E tudo que tem a palavra de Deus é bem-vindo na nossa vida, né? Para edificar, é para a gente aprender. Eliel Lima eu conheço. Obrigado. E eu queria avisar também que esse episódio, ele tem um patrocinador oficial, que é o HL Visão Cristão, né? Visual Cristão. HL Visual Cristão. Então, o HL, o Iago é o responsável. Muito obrigado por patrocinar esse nosso episódio. Tenho certeza que a galera vai curtir. A HL Visual Cristão, eles fabricam
blusas cristãs com diferentes temas, fabricam de forma personalizada. Inclusive, Iago já prometeu que no próximo episódio nós vamos vir de HL Visual Cristão vestidos, tá bom? Então, Iago, obrigado aí por patrocinar esse nosso episódio, tá bom? Pastor, queria que o senhor deixasse agora uma mensagem final para a nossa audiência. O que o senhor aconselha? Fica à vontade, o momento é do senhor, tá? Eu posso compartilhar um convite que um dos discípulos de Jesus fez. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, lá pelo verso 49, quando o Natanael, em relação ao Filipe estava convidando Natanael a conhecer Jesus. A princípio, quando fala sobre Jesus, ele diz assim: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, na Galileia? Porque seria mais ou menos como, no nosso contexto de Rio de Janeiro, uma Baixada Fluminense, algum lugar assim que se diga, talvez não venha coisa boa de lá. Mas aí a palavra foi: vem e vê. E aí o texto vai dizer que quando Natanael, de fato, tem um encontro com a pessoa de Jesus, Jesus diz para ele: eis aí um israelita em quem não há dolo. E ele fica logo admirado. E aí, naquela admiração, Jesus vai dizer para ele: você não sabe que eu sei que eu te via sentado lá debaixo daquela figueira? Ou seja, meu convite a você é que você se aproxime de Jesus, é que você venha e veja-o. E mesmo você que seja um cristão, que a sua intimidade com ele cresça cada vez mais, que você cada vez mais o veja, que você cada vez mais o contemple, porque é nessa relação, pessoa divina com a pessoa humana, que nós crescemos, que nós somos restaurados, que nós somos salvos, que nós somos abençoados e que a mão do Senhor, ela age em nossa vida. Então, que seja assim, inclusive para que você supere qualquer que seja a ocasião, situação do seu dia a dia, do seu caminhar. Então, o meu convite a você, nessa palavra final, é: venha e veja. Veja o Eterno, veja o Criador, veja o Transformador, veja o Restaurador e se relacione com Ele. E a sua vida, sim, nunca mais será a mesma. Deus te abençoe. Amém, Michele. Amém. Considerações finais. Mais uma vez, né, o Leandro já agradeceu, eu também quero agradecer ao Senhor pela sua presença, por estar aqui conosco, né, esclarecendo e falando também da palavra do Senhor, que para mim é o mais importante, né, para todos nós. Muito obrigada. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa. A gente conhece um pouquinho, né, da história do Senhor, da sua história de vida, e a gente admira muito o Senhor. Tá bom? Muito obrigada. Excelente, ó. É isso. Você que gostou desse episódio, teve suas dúvidas sanadas e conhece pessoas que também precisam ter essas dúvidas sanadas, compartilhe esse episódio. Tenho certeza que as palavras do professor Adriano serão de grande valia para aquele que você compartilhar. Com um amigo que seja, compartilha. Deixa o YouTube mostrar que tem relevância nesse canal. Curta, comente. Então, faça o seu papel para que o nosso canal possa crescer ainda mais, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Pastor Adriano, muito obrigado. Amém.